Olá, leoninos do meu coração, como estão? Espero que estejam conseguindo lidar bem com essas energias desse ano tão desafiador. Quer dizer, a continuação, né? Praticamente de 2020, esse ano astrológico que se iniciou agora dia 20 de março, o ano de 2021. Vamos ver as energias do ano no astrológico de vocês com o Golden Tarot, com o Gilded Reverie Lenormand, para ver as energias do desenrolar do ano. Aqui vamos ver a energia principal, os bloqueios ou obstáculos e a tendência futura. Aqui vamos ver um conselho e para tirar a prova do 9 e para vermos o que a gente pode ver por trás dessa situação, que às vezes é alguma coisa que a gente não está querendo enxergar, algo que esteja oculto. Vamos ver com o Crow Tarot, certo? Tarot do Corvo. Então, vamos lá. Peço que você se concentre um pouquinho, agradeça ao seu guia, ao seu mentor, ao seu Deus, seja o que for, pela oportunidade de ter acesso a essas informações e que a gente possa fazer bom uso delas, tá certo? Então, vamos lá. Energia principal do ano, obstáculos ou algum bloqueio para essa energia se expressar e a tendência futura. Vamos ver aqui. Bem, Rainha de Copas, então mostra que um ano em que você tá aprendendo a lidar, tá mexendo muito com as suas emoções, né? O campo emocional tá bem conturbado, bem abalado, né? Então, como tá sendo trazido muito à tona essa parte da sua vida, essa Rainha de Copas, ela diz para buscar o equilíbrio, não se aproveitar da situação para se fazer de vítima ou tentar manipular a situação para que fique mais conveniente a você. Por quê? Porque a Rainha de Copas, ela tem os objetivos dela e ela vai tentar atingir por meio de uma via assim meio às vezes beirando a chantagem emocional, sabe? Então, assim, é claro que todos estamos à flor da pele com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e isso é natural, isso é normal. Mas cuidado para que em momentos em que você possa conseguir controlar, porque uma rainha não é aquela pessoa tão imatura assim, né? Então ela tem a maturidade, só que às vezes ela não quer usar, certo? E isso aqui não é porque é uma rainha que você é necessariamente mulher, né? Pode ser alguém próximo a você com essa energia, querendo se utilizar dessas artimanhas, é, desse problema, né, que estamos tendo para conseguir o que quer utilizando desse exagero, certo? Por exemplo, numa situação em que a pessoa, estamos abalados, porém ela saberia como se controlar e às vezes você acaba se decidindo por não tomar o controle. E sim, como o ambiente, a situação está propício para tal, para o caos emocional, comportamental, e tudo isso pode, de repente, é como se dissesse que está dando oportunidade, está dando motivo para você continuar agindo daquele jeito. Enfim, a questão aqui é, muitas questões emocionais virão à tona, certo? A gente vai ter que aprender a lidar com elas, pode tardar um pouco, mas se estão aqui, a gente vai ter que aprender a lidar com elas, certo? Então, para que essa rainha se reverta e tome posse de todo o poder verdadeiro que ela tem, o poder das emoções, o poder de acolhimento, né, de ser aquela na família que suporta, que dá suporte, que é suporte para todos, aquela âncora, né? Então, cuidado. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas, pode ter muitas pessoas esperando isso de você, e às vezes você não é aquela fortaleza toda, né? Então, vale aqui, como ela tá invertida, você demonstrar suas fragilidades também, e não ficar se fazendo muitas vezes de forte, quando na verdade você não está em condições de ser, certo? Se demonstrar verdadeiramente como você é. E se tiver precisando de ajuda, pedir. Porque você tem que entender que você não tem que ser a todos venha voz ao nosso reino, certo? Então, assim, às vezes você vai ter que demonstrar que você também está precisando daquela atenção que às vezes lhe exigem, tá certo? Bloqueio ou obstáculo, uma energia que está aqui no passado, é o 10 de copas. Ou seja, é um momento em que tem tudo para ser perfeito na família, tinha tudo para ser, ou estava tudo praticamente perfeito,
Mas isso é uma perfeição beirando a acomodação. Porque quando tem pequenos problemas, às vezes você não tem o ânimo, a força para tentar mudar, para tentar melhorar. Né? Então, essa carta, quando está invertida, também ela pode falar em ilusões. Né? Então, muitas vezes você está naquele negócio, eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho uma empresa, eu tenho beleza, juventude, eu tenho tudo, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, você sente assim, e agora que eu tenho tudo, o que é que falta? Então a gente tem essa tendência a sempre ficar buscando, buscando, buscando algo a mais, algo para algum objeto de desejo, não exatamente um objeto, mas uma pessoa, uma pessoa, uma situação. A natureza do ser humano está sempre querendo ser suprida dos seus desejos, certo? Então, às vezes, tem tudo para ser feliz. Você tem uma família incrível e às vezes falta um pouco de gratidão para reconhecer tudo aquilo de bom que você tem. Então, quando o reconhecimento não vem, então vem esse sentimento, às vezes, de fracasso, de ilusão, certo? Não exatamente fracasso, mas o sentimento de ilusão no sentido de se iludir que tudo material que você tenha não está lhe suprindo, lhe satisfazendo. Mas por que eu tô falando de material? Porque aqui, o trabalho aqui tem que ser no campo emocional. Então diz assim, você já tem tudo completo, você já tem o apoio daqueles à sua volta. Só que às vezes tem uma ou outra situação em que o outro discorda, alguma opinião, né? E aí pode haver algum conflito. E por causa de pequenos conflitos, você vir a achar que você não tem o suporte que, na verdade, você precisando realmente numa situação de risco, numa situação extrema, você vai ter. Né? Então não adianta, às vezes a convivência dentro de casa, ela obriga isso, né? Você demonstrar o lado não tão perfeito assim das suas emoções, o nosso lado um pouco sombra, né? Não é só o lado amor, aquele que vem, aquele que acolhe sempre a hora que quer. E ao mesmo tempo, nessa parte emocional, você já ter tudo que lhe satisfaz, não necessariamente material, mas aqueles que são os seus, quando estão à sua volta, pode ser suficiente para você ter a felicidade que você espera, certo? E não exatamente ficar dependendo de questões financeiras. O que importa é a saúde. Então, assim, pode estar um pouco abalada a saúde na família aqui, porque a água também é um elemento da cura. E como tá tudo invertido aqui, né? Mostra um pouco de abalo nessa área da saúde. Mas é isso, é praticando a gratidão e a aceitação, você vai saber lidar melhor com essas questões durante o ano. E a tendência aqui, a gente tem o 6 de copas invertido. No geral, ele fala muito de nostalgia, de coisas no passado, de um tempo que era bom, certo? Então, nesse tarô em específico, eu fiz algumas anotações aqui, porque ele tem, às vezes, cada autor tem um pouco a sua própria interpretação frente à carta, né? Então, aqui ele fala em sentimentalidade. Olha que interessante, complementando essa carta, alguém preso ao passado, bloqueio de oportunidades e relacionamentos, crença que uma parceria não tem futuro. Então, assim, se você ficar com essas crenças, se você mesmo ficar se bloqueando, se você ficar ligado a sentimentos de nostalgia, você vai se prender ao passado, certo? Então, o 6 de copas, quando ele está em desequilíbrio, né, invertido, também pode falar de uma falta de equilíbrio emocional. Então, muitas das questões aqui, problemas inclusive de saúde que você pode vir a ter, pode ser por causas emocionais. Ansiedade, tem algumas vertentes dessas da psicologia psicossomática, diz que questões ligadas à diabetes são pessoas que se preocupam muito com o passado, vivem sempre de um tempo que foi bom e como se esse tempo nunca pudesse chegar, nunca pudesse melhorar, certo? Então, ficar atento para essas questões emocionais, trabalhar o seu emocional, decidir ser feliz, decidir acolher, decidir entristecer quando tiver que se entristecer, mostrar o seu lado frágil também, não precisa ser sempre forte, não precisa ser sempre a fortaleza de todos, aquela que tudo suporta, ou aquele que tudo suporta, não precisa. Você pode se demonstrar o seu eu verdadeiro. A gente está num período de regência de Saturno, por 30 e tantos anos, e tem
tinha se falado muito que, olha que irônico, né? Que todas as máscaras iriam cair. E o que que dizia isso? É porque a gente vive muito com as máscaras pessoais, fingindo ser uma coisa que não é para agradar os outros, para ser aceito, para ser amado, é para tudo. E a gente não precisa, nesse momento que a gente é obrigada a estar mais junto, obrigada a estar mais em casa, obrigada a estar mais com a família, obrigada a encontrar o que a gente realmente gosta de fazer na vida, aquele negócio, aquilo que a gente faz de graça, sem esperar reconhecimento do outro, sem esperar dinheiro, sem se preocupar com o tempo. Você tem que buscar isso, o que lhe toque emocionalmente, aquilo que você gosta, lidar com as pessoas que você gosta. Se dentro de casa é difícil a convivência, tenta calar mais, ser mais gentil, ficar mais na sua. E tendo uma mudança de postura, o outro também muda. Dando o braço a torcer, não se preocupando tanto com pequenas besteirinhas, pequenas coisinhas que vêm no dia a dia, pequenas desavenças, pequenas diferenças de opinião, porque a beleza do ser humano está exatamente na diversidade, na diferença. E a chave está em a gente aprender a lidar com essas diferenças. Se a gente não aprende a lidar com as diferenças dentro de casa, imagine com as diferenças lá fora. Que o mundo não é obrigado a conviver com a gente. Então é um exercício para a vida. Aprender a lidar com as próprias emoções e com as emoções daqueles que estão em volta. Sendo verdadeiros e tentando, pouco a pouco, demonstrar alguma generosidade consigo, com seus sentimentos e com o do próximo. Praticando a empatia. Tá certo? Então vamos ver aqui. O que está por trás dessa situação que a gente às vezes não quer ver. 4 de ouros, Ás de ouros e 3 de ouros. Então é o seguinte, gente. A gente vê que muitas questões emocionais estão à mostra, à vista, vieram à tona, mas o que está por trás são coisas materiais, certo? Algum problema, claro, muitas pessoas com problemas financeiros nessa área, com essa carta aqui, fala muito de reter, quando você retém energia, ou seja, não está se mexendo direito, está faltando atividade física, e por isso reflete também no emocional. Reter dinheiro, a gente começa a entrar num sentimento, numa vibração de escassez, de querer manter e tudo. O correto aqui, pode haver algum desequilíbrio aqui com vocês, um querendo manter, um querendo investir, um querendo segurar, e o outro querendo se livrar de dívidas, pagar logo, querendo fazer o negócio circular. Então, pode estar, como está no bloqueio, né? Então, tem que tentar, tem que buscar encontrar o equilíbrio entre o manter, entre o guardar, entre o poupar e o investir, né? E a estabilidade, porque você ter alguma reserva pode lhe trazer estabilidade, mas você deixar parado vai lhe trazer estagnação. Então, fica aí uma reflexão. Na questão central, um ás de ouros, ou seja, mostra uma urgência para que você comece a aprender a lidar com coisas materiais, com novas coisas materiais, com novos projetos. Você precisa iniciar algo novo, se reinventar, porque o 4 de ouros traz uma estagnação. E nem sempre porque tudo esteve perfeito, e tudo sempre vai estar. A gente tem que buscar melhorar, senão a gente cai na estagnação. Tem sementes na sua mão que você precisa plantar, tem ideias na sua cabeça. Enquanto você ainda tem saúde, bote essas ideias para circular. Não guarde essas sementes. Plante, are, regue e veja crescer. Não tem por que ter medo. A gente está numa época, principalmente entrando nessa era de aquário, que a gente está sendo obrigado a lidar com novas tecnologias, com essa nova geração que já nasce totalmente tecnológica, digitalizada. As crianças nem saem nem da chupeta ainda então pega o livro e fica assim passando, né? Com o dedinho como se estivesse no tablet, no celular. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando e aprendendo coisas novas, não parar nunca. Não adianta ficar meio turrão, assim, pensando que não é mais tempo de plantar nada. A vida é uma eterna plantação, é um eterno desenvolvimento, é uma eterna evolução. Você pode achar, porque tá ficando velho, tá ficando tudo que a gente fala PVC, né? Que é a porra da velhice chegando, mas não é isso, gente.
o melhor tempo de sabedoria, que você acumulou experiência. Você fica imaginando qual é a experiência que você tem hoje. Lá atrás, se você tivesse 10, 20 anos atrás, a experiência que você tem hoje, você estaria no mesmo lugar? Então, nunca é tarde para você iniciar um novo projeto, uma nova habilidade, uma nova profissão, um novo estudo, uma nova atividade física, que aqui mostra estagnação. Não tem nem o, a vontade, a motivação para iniciar, mas tem que ter. É aquela frase que diz assim: você não tem que estar bem para fazer atividade física, você tem que fazer atividade física para ficar bem. Então, você, de posse dessas informações, mostra aqui que a tendência é você, apesar de tudo isso, você ter alguma evolução. Porque o 3 de ouro é uma cooperação, talvez alguém perto de você, alguém da sua família, alguém muito próximo, esteja querendo fazer você bater essas asas, né? Você voar no sentido de, esses pássaros, né? No caso, você voar no sentido de se mexer, de produzir algo, de começar algo novo. E a tendência é que alguém comece e te puxe para dentro desse projeto aí. Como eu falei, tudo que é ouro, né? Fala em finanças, atividades físicas, tudo que é material, corporal, financeiro, tudo que é matéria, certo? Então, aqui vai ter alguém com essas ideias, ou querendo manter para começar alguma coisa nova, investir de alguma forma e você meio tenso, sem querer iniciar nada agora. Mas eu acho que vão iniciar de qualquer jeito, com ou sem você, e depois você vai ser agregado, certo? Então não se prenda ao passado, não se bloqueie, ó. Não bloqueio de oportunidades e relacionamentos, né? Então não se feche. Tente fazer exercício de PNL, alguma coisa. Procura aí, não sabe o que é? Entra no Google, entra no YouTube, PNL para equilíbrio emocional, PNL para saúde, PNL para ganhos financeiros, PNL para crenças limitantes. E você vai ver se de vez em quando, alguns minutos por dia, você fizer uma meditação desse tipo, você parar, se aquietar, ou sei lá, depois do seu almoço, antes de dormir, você fizer isso, eu tenho certeza que você vai melhorar. Você vai se acalmar, você vai conseguir mais atenção, mais foco em tudo que você quiser fazer. Você vai lidar melhor com as suas emoções, com as emoções dos outros. Você vai, quando a gente aquieta a nossa mente, normalmente essas meditações, esses exercícios que tem em PNL, eles têm exercício de relaxamento, de foco, concentração, meditações juntos. Então você vai ver como com a meditação é provado cientificamente que o nosso cérebro consegue atingir estágios de relaxamento às vezes mais altos do que no sono. Então fica essa dica para você começar a praticar isso. E você não precisa de nada, você só precisa de querer parar, desacelerar. Parar de se preocupar com as suas emoções, com as emoções dos outros, com o seu material. É simplesmente assim. Tem uma música que diz assim: haverá o dia em que você não haverá de ser feliz. E quando eu ouvia, eu dizia: como assim? Haverá o dia em que você não haverá de ser feliz? Por que não? Eu achava assim, deve estar errado na música. Depois eu parei pra prestar atenção. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Ou seja, você está sempre esperando por algo amanhã. Mas o amanhã não existe. O ontem já passou. Só existe o presente. Então, se você ficar, eu hei de ser feliz, haverá, nós seremos felizes. Você sempre no futuro, as coisas vão melhorar. Não, esqueça o futuro. O futuro não existe, o futuro nunca chega. Então, o que existe é o agora. Eu sou feliz, por mais que você... ai, tá tudo péssimo. Não reclame. Lembre-se que reclamar é clamar duplamente. Clamar 2 vezes. Clamar de novo por algo. Quando você reclama, você está reforçando aquela ideia, aquele problema, aquela situação, aquela dor. Então, agradeça. Agradecer vem a graça descer. Agradecer vem de a graça descer. Então agradeça que a graça desce. Certo? As graças divinas, elas chegam. Agradeça por aquilo que você quer ter. Como se você já tivesse. E se você se sentir já tendo, é porque você sabe que você é merecedor daquilo. E aí é só esperar para receber. Então vamos ver a energia do desenrolar do ano.
existem soluções, está na sua mão, a gaiola tá aberta, mas parece que você tá querendo às vezes é fechar, né? Então, assim, já houve flores, frutos. Então, a solução está nas suas mãos, certo? Alguns problemas vão acontecer, é normal, é natural, certo? Alguns pequenos reveses, mas... Porque aqui, apesar de ser um trevo de 4 folhas, mas é uma carta que, às vezes, tem alguns problemas. Então, não veja os problemas como problemas. Vejam os problemas como desafios. Aquilo que vai te desafiar a melhorar. Você vai se utilizar de artimanhas. Ó, as dificuldades, ela vem para fazer você ter o jogo de cintura, você se melhorar, você usar da sua sagacidade, aprender com os problemas, aprender com os erros e se fortalecer, encontrar soluções. Ó, hoje mesmo eu tava falando, deixa eu só pegar aqui, que eu acho que o celular tá descarregando. Hoje mesmo eu tava falando com uma pessoa querida que a vida diz assim, aprenda com o erro dos outros. Porque a vida é muito curta para que a gente cometa todos os erros. Porque a gente aprende com os erros. Mas a gente não precisa esperar errar para aprender. Né? Então, a gente tem a oportunidade na nossa mão. A gente precisa querer resolver. E outra coisa, quando você chega e diz assim, esse problema não tem solução, você está se limitando. Quando você chega e diz assim, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Então você está buscando soluções. Então tente sempre fazer a pergunta, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para corrigir? O que eu posso fazer para resolver? E não simplesmente se lamentar ou dizer que não tem como. Certo? Então, tá com qualquer problema, converse com o seu mentor, com o seu guia, com o seu Deus, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu vigário, seja o que for. Converse com o seu mestre interior ou com o seu mestre exterior, seja ele qual for, que ele manda a solução. Olha aí, isso que eu acabei de falar, a carta está dizendo, né? A carta da espiritualidade, a carta da torre, que diferente da carta do tarô, essa carta no baralho cigano, ela é uma carta de interiorização. É o momento que a gente é obrigado a ficar no nosso castelo, né? E a gente pode aproveitar para melhorar esse castelo, essa nossa casa. Tanto a casa externa quanto a casa interna, principalmente a interna aqui. É um momento para a gente se preocupar com a espiritualidade. O mundo está meio que obrigando a gente a parar de se preocupar com questões materiais, nos obrigando a lidar com as questões emocionais. Então só nos resta a espiritualidade. E lembra daquela máxima. Cuida do espiritual, que todo o mais lhe será dado. Então o principal e o melhor, o mais importante é o que a gente mais esquece, mais deixa de lado. E aqui, claro, corroborando com essa carta, a carta do jardim é uma carta de ambientes públicos, é aquilo que é externo, é a sociedade, é como as pessoas de fora, o externo chega até nós. Então tá invertido, então quer dizer o quê? Fique em casa, né? Então, mais uma vez, você está sendo obrigada a permanecer na sua casa, então aproveite para lidar com o público, com os outros, de outra forma. Certo? Se reinvente. Não precisa fazer do processo evolutivo, em geral, do caminho, fazer um martírio. Você não precisa fazer disso. Né? Mas para isso você precisa querer. Ou mesmo aceitar evoluir, porque todo mundo está indo. Todo mundo está evoluindo. O documento de carro não existe mais em papel, é tudo digital. As senhas, as coisas, é tudo no dedinho, tudo na digital. Né? Depois vai ser olho, depois é fala, é voz. Então, foto não existe mais foto em papel. Tudo agora é digital, o mundo é digital. A tendência é a gente utilizar cada vez menos coisas materiais. As informações e tudo que vai existir, a tendência é ficar só no eletrônico, no digital, no virtual. Inclusive muitos relacionamentos. Então, principalmente nessa época de questão de saúde pública, muito importante você estar lidando, você procurar lidar com as pessoas da forma como é possível, como está podendo, né? De longe. Carta dos peixes, preocupações com questões materiais. Gente, ó,
A gente não tá no tempo de se preocupar com isso agora. Eu sei, é complicado, não tem como. Mas tenha fé, tenha certeza de que as coisas vão se resolver para ajudar elas a passarem, porque se a gente se apega ao problema, como a carta do 4 de ouros está trazendo, que é a mesma dessa, já que ela está invertida, né? Então mostra assim, você tem o domínio nas suas mãos, você tem oportunidade de sabedoria, você tem recursos para isso. Estão escassos, estão parados, não está podendo lidar com o público, se reinventa, encontra novas soluções, as oportunidades estão aí, não queira se fechar para enxergá-las. Se encoste, né? Grude, no sentido de fique perturbando alguém que tem aquele conhecimento que você gostaria de aprender, né? Mas grude no sentido de vá atrás, mande mensagem, procure, né? Então, é um momento, claro, de se interiorizar, mas de buscar o apoio no externo das pessoas de fora, o que, que elas estão fazendo para se manter nessa época, certo? Ver como as pessoas estão aprendendo, estão conseguindo lidar com essa situação. E aí vai ser mais fácil. E por fim, ó, a carta da carta. É uma dica aqui. Você pode começar a escrever um blog, um diário, fazer algum tipo de registro. Você não está registrando. Essa é uma época em que tudo vai ficar marcado. As gerações futuras. Eu li essa semana uma reportagem que dizia que foi descoberto o diário de um operário da época, um pergaminho, na verdade. É um pergaminho, só os fragmentos, né? Uns pedacinhos assim de papel, que não era papel, era mais para um pano, né? Feito assim com a planta. Então, tem só os fragmentos, que era o diário de um operário e da época da construção das pirâmides. Então, imagina a relíquia disso, a riqueza de uma coisa tão simples, da pessoa registrar o seu dia a dia, para suas gerações futuras, os seus amigos, o seu legado. O que é que você vai deixar de história aqui? Você vai deixar coisas materiais? Todo mundo vai deixar as coisas materiais, inclusive o corpo, né? Mas qual é a história, qual é a marca que você quer deixar aqui? Então, comece a pensar nisso. Escrever um livro, né? Um blog, um canal no YouTube, que seja, um Insta, um Face, qualquer coisa. Faça algum registro de como você se sente. Se você não quer fazer no YouTube, você pode fazer vídeos privados só pra você desabafar. Você tá precisando de um ombro amigo, digamos assim. Eu vi também uma reportagem essa semana que dizia pra... Você tá precisando de um amigo, não tem ninguém que lhe escute? Alugue um amigo. Muito engraçado. Mas é a realidade. Tem gente se alugando como amigo. Assim como no Japão tem gente que se aluga pra dormir de conchinha. Você não pode nem encostar na pessoa pra mais nada. Né? Mas tem profissionais de dormida, só pra alguém não dormir só. Então tem emprego de tudo quanto é coisa neste mundo. Né? Tá certo que um negócio desse aqui no Brasil, com os níveis de criminalidade, abuso, estupro, essas coisas, não iria funcionar aqui. Mas que tem. Inclusive, pessoas dispostas a pagar só pra conversar. Como antigamente tinha. Diz que amizade, não sei o que, essas coisas. Quando eu era criança, tinha muito disso. Diz que paquera, diz que não sei o que. Então, você pode fazer isso. Tá angustiado, tá com problema, seja do que for, de dinheiro, emocional, com família, com profissão, com tudo, com o que for. Ou você chega na frente do espelho e conversa consigo mesmo, ou você chega pro seu celular, pra câmera do seu celular, grava um vídeo, depois se escuta, depois faça as perguntas, as dúvidas que você tem, e depois se veja. Né? Então, principalmente o signo de Leão, né? Que é um signo assim que lida muito assim com a autoimagem, é tão importante para ele, né? O si próprio, si mesmo, beirando em alguns extremos ao egoísmo. Então, ninguém melhor para ser seu conselheiro do que você próprio, com a sua verdade. Faça uma oração e encontre a sua verdade. Fale com você mesmo, que a resposta tá aí. Tá aí dentro. Não tá no externo. Não tá no dinheiro. Se você ganhasse muito dinheiro agora, tivesse rasgando dinheiro nessa pandemia, você não ia ter nem onde gastar. Ia bater o desespero do mesmo jeito. Você não está atrás de dívida, algum onde investir para depois ter o mesmo para se preocupar. Então, se você não limpa essas crenças, esses bloqueios, esses problemas do passado, essas crenças limitantes, você fica preso a ficar sempre fadado a ter os mesmos problemas. Certo? Tem gente que é tão viciada em problema que quando os problemas acabam, no dia que os problemas acabam, a pessoa fica deprimida, pensa em se matar, essas coisas, porque não tem mais problema, vai viver pra quê?
Vai viver a vida sem problema, sem propósito, né? Então tem gente que o propósito da vida é ter confusão para poder resolver. É ter problema para ter algo que fazer durante o dia. Porque se tudo estiver perfeito, a pessoa sente que tá parado, tá estagnado. É porque tem gente que, assim, a forma de querer melhorar, às vezes é criticando. Isso é muita coisa de virginiano, né? Mas o leonino deve ter alguma coisa, assim, de querer melhorar os outros, melhorar a si, se colocando defeito, por exemplo. Só na cabeça dele, né? Porque ele não verbaliza, não. Não verbaliza. Mas por dentro, se olhar, eu tô com um pelinho no nariz, sei lá, eu tô com uma encravada, eu tô precisando fazer não sei o que no cabelo, tá sempre procurando, às vezes no outro, algum defeito e em si só as qualidades, mas por dentro tá sempre querendo se melhorar, às vezes com muita autocrítica, né? Então, vamos ver o conselho para esse ano. A gente tem aqui. Opa. Vamos ver o que temos. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo. Algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom de criação com Brahma. Brahma, o deus da criação, da trindade hindu, né? Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o deus da criação, Vishnu, da conservação, e Shiva, da destruição, para poder haver o reinício, né? A reconstrução. Então, aqui, o deus da criação. Você precisa ter metas, você precisa saber onde você quer chegar. Senão, lembre-se, todos os caminhos levam a nenhum lugar. Então, faça seus planos, trace suas metas, saiba observar as grandes oportunidades. Não se bloqueie para novas oportunidades. Não bloqueie novos relacionamentos. Desbloqueie essas crenças limitantes. Crenças de que uma parceria não tem futuro. Se você não dá a oportunidade dela ter futuro, como é que ela pode ter? Se você não quer nem tentar, o não você já tem. Né? Não se prenda ao passado. Não se apegue à nostalgia, a sentimentalismo. Aliás, sentimentalidade, que ele chama aqui, né? Então, assim, atue com o Brahma, com a criação. Crie na sua mente o cenário que você quer ver, a vida perfeita que você quer ter. E abrace, diga sim para essas mudanças. Sinta-se merecedor disso. Que eu sei que você se sente. Se sente merecedor de tudo no mundo, de tudo maravilhoso no mundo. Mas às vezes falta dar o passo necessário para isso. Ou mesmo quando aquela pessoa que está próxima a você quer dar o passo, não retenha, não segure. Deixe o outro plantar sua própria semente também. Aceite que não é só apenas as suas ideias podem dar certo, a dos outros também. Né? Com essa carta aqui, as tendências, ó. Alguém vai iniciar um trabalho, então você pode ter em mente que você pode ajudar a melhorar. Certo? Não é porque não foi iniciado com você que você não quer entrar porque pode não ter crédito. Não, você pode melhorar. Se estão querendo sua ajuda, né? Se você tem essa oportunidade, agarre. Não estamos em tempo de deixar nada passar. Então, gente, espero que essas palavras tenham ajudado vocês nessa caminhada. Comente aqui embaixo quais são suas metas do ano, quais você já realizou nesse começo de 2020 não astrológico, né? Digamos assim. Mas, aliás, é o final de 2020, né? Que terminou agora dia 19 de março. E o ano astrológico se iniciou quando o Sol entrou em Áries. Então, espero ter ajudado. Torço muito por todos nós, para que saiamos dessa situação da forma melhor possível. Beijo no coração, paz profunda hoje e sempre.